Inúmeras vozes ecoam pelo mundo todos os dias. Mas quantas dessas vozes realmente encontram espaço em nosso coração? Quantas vezes nos sentimos presos na escuridão das incertezas, sem a luz necessária para tomar o rumo certo? A Bíblia nos traz uma mensagem penetrante e atemporal, capaz de iluminar nosso ser e revelar realidades que muitas vezes preferimos não encarar. Quando Jesus declara: "Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem", ele expõe, de forma profunda, o quanto nossa percepção pode estar condicionada por orgulho, incredulidade ou mesmo por uma visão limitada da vida espiritual. Essa frase poderosa revela a essência da justiça divina e o convite à transformação que só pode ser aceito por quem se reconhece frágil, necessitado de cura e de verdade. Desenvolvimento e explicação do tema. Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Essa declaração de Jesus, registrada no Evangelho de João, carrega uma mensagem contundente. Em primeiro lugar, expõe o juízo divino como parte indissociável do ministério de Cristo, mostrando que ele não veio apenas para confortar, mas também para confrontar todo tipo de orgulho e autossuficiência. Em segundo lugar, convida cada um de nós a enxergar além das aparências, buscando uma percepção espiritual que transcenda a mera visão física. No contexto bíblico, a cegueira não é apenas a ausência da capacidade de ver o mundo material, mas simboliza a falta de discernimento espiritual, a incapacidade de reconhecer a luz que brilha na escuridão do coração humano. Quando Jesus cura fisicamente os cegos, ele revela sua compaixão, seu poder e, sobretudo, o desejo de resgatar a humanidade do pecado, conduzindo-nos à salvação. Essa atitude de Cristo demonstra a graça divina, que alcança o mais humilde pecador e restitui a visão da alma. Por outro lado, a metáfora de que os que veem fiquem cegos traz o alerta a quem acredita dominar todas as verdades, mas recusa a mensagem de arrependimento, fé e transformação que o Evangelho apresenta. Tal qual os fariseus que conheciam a lei, mas não compreendiam a plenitude do amor divino, muitos se apoiam em seus próprios méritos e perdem a oportunidade de experimentar a verdadeira cura. Nessa perspectiva, não é a informação religiosa que liberta, mas a humildade e o reconhecimento da própria fragilidade. A expressão juízo pode soar amedrontadora, afinal, ninguém gosta de ser confrontado com seus erros. Entretanto, o julgamento de Cristo carrega um propósito redentor: separar as trevas da luz, a mentira da verdade, o engano da realidade celestial. É um processo que revela a condição do coração humano e nos chama à reflexão acerca de como temos conduzido nossa vida. O juízo divino não é tirania, é uma ação coerente com a santidade de Deus, que por amor, corrige aqueles a quem deseja salvar. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de cegueira espiritual. O povo de Israel, inúmeras vezes, fechou os olhos para a bondade do Senhor, voltando-se para ídolos e sistemas que não podiam trazer verdadeira paz. Os profetas advertiram, imploraram pelo arrependimento, mas muitos insistiram em sua própria visão. O resultado foi exílio, escravidão e dor. Mesmo assim, em meio à adversidade, Deus ofereceu esperança de restauração. Assim, percebe-se que a cegueira não se limita a um período histórico específico. Ela é recorrente, pois a natureza humana tende à soberba e à autossuficiência. Quando Jesus diz que veio para julgar, ele não se refere a uma simples condenação sem propósito. Pelo contrário, ele anuncia a chegada de um novo reino, pautado pela verdade, pelo amor divino e pela possibilidade de reconciliação com o Criador. No coração desse reino está a mensagem de salvação, que se articula por meio do arrependimento sincero, do perdão oferecido por Deus e da fé em Cristo. Aqueles que reconhecem a necessidade de cura e a falta de visão espiritual encontram no Filho de Deus a restauração e a vida eterna. Porém, quem se julga dono da verdade permanece preso nas próprias trevas, ainda que carregue uma aparência de religiosidade ou até mesmo uma vida moral exemplar aos olhos humanos. Jesus mostra que ver, do ponto de vista espiritual, não se resume a enxergar milagres externos,
mas sobretudo a contemplar a realidade do próprio coração e permitir que a palavra de Deus traga transformação. Assim, os cegos que ele deseja curar são todos os que têm a humildade de admitir que sem Deus estão perdidos. Essa inversão de valores proposta pelo Evangelho fica evidente no Sermão do Monte, quando Jesus diz: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus." Ser pobre em espírito é reconhecer a própria pobreza diante da santidade de Deus. É pedir ao Senhor que abra nossos olhos e nos ensine a enxergar a verdade. É deixar de lado nossa soberba e permitir que a misericórdia divina nos transforme de dentro para fora. Contexto e aplicação atual. Nos dias de hoje, a ciência e a tecnologia avançam, oferecendo recursos que nos fazem ver o universo de modos antes inimagináveis. Fotografamos galáxias distantes, deciframos códigos genéticos, desenvolvemos aparelhos que ampliam nossa visão para detalhes microscópicos e perspectivas grandiosas. Porém, diante de tanto conhecimento, pode surgir a falsa impressão de que não precisamos mais de Deus. Nesse sentido, muitas pessoas passam a crer que enxergam tudo, quando na verdade ignoram a realidade espiritual que dá sentido à existência. Nesse contexto, a palavra de Deus continua tão relevante quanto sempre foi. A mensagem de Cristo não se opõe ao conhecimento científico. Ao contrário, convida-nos a explorá-lo com humildade. Lembrando que até mesmo as mentes mais brilhantes não podem compreender por completo o mistério da vida sem a perspectiva do Criador. Quando aceitamos que nossa visão é limitada e buscamos a sabedoria divina, abrimos espaço para a verdadeira inovação, pois passamos a ver além da matéria, enxergando o valor eterno das pessoas, da criação e do relacionamento com Deus. Cegueira espiritual pode se manifestar de várias formas. Quando insistimos em um caminho de pecado, mesmo sabendo as consequências. Quando nos apegamos a tradições humanas e ignoramos o ensino genuíno das Escrituras. Quando nos tornamos insensíveis ao sofrimento do próximo e preferimos julgar, em vez de estender a mão. Quando confiamos mais em nossos recursos financeiros do que na providência divina. Ou mesmo quando passamos a interpretar o Evangelho sob uma ótica de mera conveniência pessoal, moldando a mensagem de Cristo às nossas preferências. Para que os cegos vejam, é preciso reconhecer nossa necessidade de redenção, confessar pecados e buscar orientação na palavra. O Evangelho de João descreve o episódio em que Jesus cura um cego de nascença, e esse homem, antes ignorado pela sociedade, passa a ver e a testemunhar o poder de Deus. Enquanto isso, os fariseus, que tanto se vangloriavam de sua retidão, permanecem cegos ao não reconhecerem o Messias. A lição é clara. A verdadeira visão decorre da graça de Deus, não de nosso desempenho religioso. Para reforçar a reflexão, vale destacar algumas palavras-chave que permeiam o tema. Salvação. A promessa de Jesus em libertar de todo pecado aqueles que nele crerem. Graça. A dádiva imerecida de Deus, que concede perdão e nova vida a quem se volta para ele. Arrependimento. Mudança de mente e de direção, abandonando práticas que nos afastam do Criador. Fé. A confiança em Cristo como Senhor e Salvador, base da vida cristã. Perdão. A oferta de cancelamento da dívida espiritual que todos temos diante de Deus. Pecado. Aquilo que nos separa do Pai e corrói nossa visão espiritual. Evangelho. A boa nova de que Jesus morreu e ressuscitou por nós, instaurando um novo tempo de reconciliação. Criação. A obra de Deus, que inclui tudo o que existe, refletindo sua glória e sabedoria. Juízo divino. O julgamento justo que separa a luz das trevas, evidenciando a santidade de Deus. Vida eterna. O futuro prometido a todos que reconhecem Jesus como caminho, verdade e vida. Jesus não veio para condenar indiscriminadamente, mas para oferecer um caminho de restauração. Contudo, para enxergar esse caminho, precisamos admitir nossa cegueira espiritual e confiar na condução de Cristo. Aplicação prática e alerta. É importante refletir sobre como cada um de nós reage a essa declaração. Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Seremos como os fariseus, que não admitiam qualquer possibilidade de erro
colocando-se acima dos ensinamentos de Jesus? Ou seremos como o cego de nascença, que ao receber a visão curvou-se diante do Filho de Deus em gratidão e adoração? O orgulho é um grande obstáculo à comunhão com Deus. Aqueles que se consideram iluminados e sábios aos próprios olhos tendem a rejeitar a correção, a instrução e a revelação vindas do alto. Por outro lado, quem se reconhece carente da luz divina encontra esperança e refúgio em Cristo, recebendo dele não apenas uma nova visão, mas também um novo coração. Há ainda outro ponto fundamental: a forma como enxergamos o próximo. Se nossos olhos estão ofuscados pela soberba, poderemos ser rápidos em julgar, lentos em perdoar e indiferentes ao clamor dos necessitados.